Hoje é o último dia da nossa série de mensagens que estamos falando. E esses 4 dias, 4 domingos, nós falamos sobre a salvação. Lembrando que o tema da nossa igreja esse ano é salvação. Que a igreja só tem sentido se houver salvação. E nós fizemos uma série de mensagens, de 4 mensagens. Nós falamos sobre como saber se eu sou convertido. Segundo, o que significa ser salvo. E a última, nós falamos 7 passos para a salvação. Todos esses 3, se você tiver curiosidade, eu queria desafiá-los a isso também. Vai no nosso YouTube, que todas elas estão lá. E certamente vai servir para o seu elevo espiritual e saber cada vez mais. E hoje é o nosso último dia. Desses 3 domingos que nós falamos como saber se eu sou salvo ou não, como saber os 7 passos para eu chegar à salvação, hoje eu quero falar de permanecer até o fim. Hoje eu quero falar com vocês de permanecer até aquele dia. E a base desse texto, dessa mensagem que eu quero falar, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, que ele é curto, ele é bastante curtinho, mas ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como manter a fé em Jesus nos dias de tanta dificuldade? Como eu posso manter minha fé em Cristo? Nós já aprendemos aqui, sou salvo ou não? Nós já aprendemos. Será que eu sou salvo? Nós já aprendemos isso. Nós aprendemos a identificar em nós se de fato eu sou salvo ou não sou salvo. E nesse decorrer desses domingos nós viemos falando que só existem 2 caminhos. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Não existe meio termo e não existe um caminho do meio. É 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Enquanto a vida eu faço dessa minha liberdade o que eu quero. E eu corro nesses caminhos da minha maneira que eu quero. E nós entendemos o que é ser salvo, como se chegar a Deus, como é que eu identifico, como que eu sei que eu sou salvo. E isso você que é cristão precisa saber. Se Jesus voltar agora, se hoje for o teu último dia, você está pronto? Se hoje o Senhor te chamar, uma pergunta: você está pronto? Para onde você vai? De uma maneira muito simples, sem florear muito: céu ou inferno? Pastor, mas será que Deus leva para o inferno? Não, Deus não leva ninguém para o inferno. Você vai sozinho. Porque enquanto tem vida, a mensagem é pregada para você. Enquanto é vida, Jesus vai falando: eu amo você, eu quero você. Agora, é você, é a pessoa que decide: eu não quero Jesus. Como manter a minha fé? Primeiro, constante oração. Abra aí sua Bíblia, por favor, e marca. Eu sempre tenho falado para a igreja ter esse costume de trazer um caderninho e anote. Anota, irmão, anota. Aqui você não vai ver palavras soltas assim para você. Não, anota. Seja um crente inteligente, anote. Não fica acreditando tudo que os outros ficam falando aí não. Anota. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, 5 ao 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Marque aí se estiver marcando, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. No mesmo caminho, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Dentro deles você vai encontrar: orai sem cessar. Primeira coisa, como eu mantenho a minha fé em Cristo nesses dias tão turbulentos? Oração. Não tem como a gente sobreviver sem oração. A oração é a recarga do cristão. A oração é que nos conecta com Deus. Não tem como você viver uma vida toda sem você orar. Quando Paulo diz assim, orar sem cessar, ele está dizendo que a gente não tem que viver de joelho. Mas a tua vida tem que ser uma expressão de oração aonde você for. Quando é que eu sei que a minha vida é uma expressão de oração aonde eu for? Quando eu obedeço a palavra de Deus. Quando eu obedeço os mandamentos de Deus, a minha vida se torna uma oração ambulante aonde eu vou.
Faz quanto tempo que você não tem um particular com Deus? Faz quanto tempo que você não para orar? Como é que um crente consegue viver tempos em tempos sem orar? É a mesma coisa um jogador que vai entrar num campeonato e de repente ele não treina. É a mesma coisa um corredor que está se preparando para as Olimpíadas e ele não treina exaustivamente para isso. É óbvio que a oração, eu não preciso orar para eu chegar. A oração me motiva a caminhar. Então tenha como prática na tua vida a oração. Fale menos dos outros e fale mais com Deus. Você está abrindo muito, às vezes, a sua boca para falar mal dos outros, falar mal da vida da alheia e reclamar da vida e não está orando. O menino ora, ora. Tenha esse hábito, acorde de manhã. O que você faz a primeira coisa? O que você faz quando acorda? Pega o celular e já fica lá vendo o que está acontecendo. Irmão, deixa o celular um pouquinho ali, 5 minutos. Dobra o teu joelho, Jesus, obrigado pelo dia. Vai trabalhando, dirigindo, vai orando a Deus. Vai orando, irmão. Sabe por que você comete muita coisa errada? Sabe por que às vezes você dá umas cabeçadas e que as coisas saem do eixo? Porque você não ora. Você acredita na tua força, você acredita no teu intelecto. Não, irmão. O Senhor está aqui para guiar você. Como é que eu mantenho a minha fé até o final? Primeiro, oração. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Tem um texto que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar ao Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de luta, precisamos orar. Então busque, tenha esse hábito. Segundo alguns estudos que foram pesquisados a respeito da oração, foi separado alguns grupos, e entre esses grupos, tinha um grupo que orava e o outro não. E pasmem vocês, que o grupo que orava, ele tinha uma facilidade maior em receber a cura. A oração não é a mesma coisa, mas várias pessoas falam sobre meditação, né? Alguma linha da medicina até fala, olha, vai lá e faz isso, a psicologia caminha pelo mesmo caminho também, em algumas circunstâncias, mas a oração, você se desliga daqui. Por que a gente fecha o olho para orar? Você já prestou atenção? Tem criança pequena aqui? Não tem. São duas coisas que a gente faz de olho fechado, quando você vai dar um beijinho na tua esposa e no teu marido, quando você vai orar. Aí você pergunta, por que você fecha o olho? Porque coisa boa, a gente quer fechar o olho para demorar mais para acabar. Então quando você vai orar, quando você dobra o teu joelho, você ora, você fecha os teus olhos. Primeira coisa, que quando você fecha o olho, você tira toda a tua visão. A tua mente fica acesa, fica livre para conexão com Deus. Então ore ao Senhor. Fale com Ele que Deus ainda responde oração. Você acredita que Deus responde oração? Sim ou não? Deus ainda responde oração, irmão. Eu acredito em milagre da oração. Então ore. Por que as coisas às vezes não acontecem? Porque você não está orando. Então, primeiro passo para me manter, oração. Segundo, o estudo da palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui está com outra informação aqui nessa televisão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4 e 12, se você estiver marcando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como é que você é um cristão que não tem o hábito da leitura bíblica? Como é que você diz que é um cristão se você não tem o hábito de ler a Bíblia? A Bíblia para algumas pessoas é simplesmente um souvenir. O que é um souvenir? Eu tenho várias Bíblias, mas não leio um capítulo sequer. Outras pessoas têm a Bíblia como se fosse um amuleto da sorte. Põe essa Bíblia no Salmo 91, deixa lá. Aí ele pensa assim, deixa aberta aí que Deus vai guardar. Vai guardar o quê, menino?
não é a palavra em si, o efeito dela, é eu ler e praticar. A palavra por si só, parada aqui, ela é a Bíblia, é um livro, é um compêndio de livros. Bíblia, do grego biblioteca, é um compêndio de livros. Aqui existem vários ensinamentos profundos aqui. Só que para eu extrair esses ensinamentos para mim, eu preciso praticar a palavra. Não tem como apenas eu ler, não tem como apenas eu falar, se eu não praticar. Ela só vai ter um poder sobre mim se eu praticar. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu estou fazendo um café com Deus Pai. Nem sei porque eu lembrei disso agora. É a modinha do momento. O que é café com Deus Pai? É um devocional que se faz. E aí muitas pessoas até postam fotos, o meu café com Deus Pai. Bíblia aberta, um cafezinho. A pergunta é, está vivendo a palavra? Está vivendo? Se não estiver vivendo, não é café com Deus Pai, é o café cruz credo. Que primeiro, você está jogando para uma ação que, fazendo essas pessoas entenderem uma coisa, que você não está vivendo, a palavra você precisa ser vivida. A palavra, ela precisa ser vivida. Só tem um motivo para alcançar o Senhor. Por isso que muitas pessoas erram na vida e vão para o caminho longe de Deus, porque está tudo aqui. Tem um texto que diz assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. Como é que você lê a Bíblia também? Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia com um texto, lembre-se sempre, que texto sem contexto vira pretexto para fazer qualquer coisa. Eu respeito muito a teologia e, enfim, estou terminando o meu bacharel em teologia agora e respeito. Ali você aprende muitas pérolas interessantes da Bíblia, muitos ensinamentos profundos. Mas ainda, irmão, sou daquele que você não precisa de teologia, não. Quando você dobrar o teu joelho, abrir a tua Bíblia e falar assim, Espírito Santo, fala comigo. Irmão, a palavra penetra no mais profundo da tua alma. Não tem como você não ser tocado pela palavra de Deus. Mas tenha um hábito. Carrega a tua Bíblia, vem para a igreja. Quer ver? É bem simples. Quem trouxe Bíblia? Levanta assim a Bíblia. Levanta a Bíblia. Pronto. Está com Bíblia. Aí você fala assim, aí eu vou perguntar, por que você não trouxe Bíblia? Qual que vai ser a resposta? Está no celular. É verdade, está no celular. Mas, irmão, é tão bom você ter uma Bíblia onde você pode rabiscar e ler. Essa Bíblia minha eu ganhei de um amigo meu. Já tem mais ou menos aqui, ele me deu essa Bíblia em 1900 e... tá aqui, ó. Eu ganhei essa Bíblia aqui em 98. 98? 98, tem quantos anos já? 98, 2008, quanto? 26 anos tem essa Biblinha aqui, ó. 26 anos. Amo essa bichinha toda rabiscada. Já foi, já voltei, olha como que ela está. Eu já troquei essa capa 3 vezes em São Paulo. Ela acaba, eu vou lá, troco de capa. Mas ela é um livro que eu gosto, entre outras Bíblias que eu tenho. Mas se eu não viver o que está escrito aqui, tudo que eu marquei não é de nada. Tenha a prática da palavra. Pastor, mas em casa eu tenho, quem lembra da caixinha da promessa? Você lembra? Caixinha de promessa? Levanta a mão se você lembra. Lembra. Você já tirou lá uma cartinha lá? Sim ou não? Já tirou. Saiu coisa boa? Sim, só sai coisa boa. Só. Eu vou fazer uma cartinha, um negocinho desse aí. Vou misturar algumas coisinhas a mais lá. Por que Deus não está fazendo? Por que eu não consigo? Tipo assim, já pegou esse texto assim? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nada acontece comigo, preguiçoso. Não levando para trabalhar, quer que o serviço bate na porta. Ninguém me ajuda, você não se ajuda. Irmão, está tudo aqui. Enfim, como eu mantenho a minha fé? Oração, segundo, leitura da palavra. Seja um leitor da Bíblia. Pega o hábito de leitura, leia. O cristão que não lê, irmão, não dá para entender. Não dá para entender. Eu sou cristão. Qual que é o pacote de ser cristão? Entre eles, lê a Bíblia. Fala amém. Terceiro, participar regularmente. Oração, estudo da palavra. Terceiro, participar regularmente da comunhão cristã. Hebreus 10:25. Não deixando de congregar-nos,
como é costume de alguns, antes fazendo admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Terceiro, eu preciso congregar. Eu preciso estar num ambiente aonde eu congregue. Eu preciso congregar. A gente tem vivido um período das pessoas desigrejadas. O que são os desigrejados? Você já conversou com um católico, ele fala assim, católico apostólico não praticante? Você já viu isso? Você fala, não, eu sou católico apostólico não praticante. E a gente tem hoje evangélico protestante não praticante. Aí você pergunta para esses que não vão na igreja, por que você não vai? Porque eu me decepcionei. Normalmente a figura a decepcionar esse tipo de pessoas é o pastor. Normalmente, não é o maior, mas normalmente é isso. E a pessoa para de ir. Ela para de ir. Mas quando você deixa de estar, aí é o que eu sempre falo aqui. O fato de a gente estar aqui nos torna salvos em Cristo? Sim ou não? Não. Nós estamos aqui, primeiro, que foi nos ensinados a nos reunir. Paulo se reunia. Paulo mandou 7 cartas para a igreja da Ásia. Está escrito lá, 7 cartas para igrejas da Ásia. As pessoas se reuniam. Antes de ter templo, as pessoas se reuniam de casa em casa. Então, aonde se junta pessoas, ali já é um culto. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não vou na igreja. E aí eu falo, irmão, igreja é uma questão de afinidade. De afinidade. Se uma igreja não está te fazendo bem, por que você está fazendo lá? E aqui eu sempre falo que não adianta às vezes a pessoa vir aqui, não gostei disso, não estou gostando disso. Irmão, quem está perdendo é você. Procure uma igreja que vai ser bacana para você. Porque olha só, se você tiver, presta atenção como isso é sério. Se você tiver num ambiente religioso, uma comunidade cristã, e você não se encaixa dentro daquele ambiente, você não está se encaixando, uma série de coisas, você não concorda, um monte de coisa, aí você não sai, mas você fica fazendo o quê? Fica falando. É que o pastor, é porque isso, irmão, é você que está perdendo a bênção de Deus, porque você está falando, e muitas vezes você está sendo injusto com o que você fala. Então, se eu não estou me encontrando, não é aqui que eu me encontrei, meu coração não ficou, eu vou procurar uma outra, que eu me sinta bem, mas congregue. Aqui já chegou pessoas para mim e falaram, pastor, eu tô saindo da igreja. Irmão, quando chega alguém e fala assim para mim, pastor, eu estou saindo da igreja, ele já está decidido, eu vou sair. O que eu vou falar? Vai com Deus, Deus te abençoe. Não amaldiçoo, no fim não sou o tipo de pastor, se sair daqui, para, irmão. Vocês não são meus, eu não sou dono de vocês são de Jesus. O único muro que eu quero colocar aqui para as ovelhas que Jesus me deu para estar cuidando, é a palavra dele, irmão. Ai, pastor, eu vou sair. Irmão, você vai sair, você está bem, você está feliz com isso? Deus falou com você? Falou, então vai com Deus. Deus vai te abençoar. E ainda eu falo assim, que você seja uma bênção naquele lugar como você foi aqui. É isso, irmão. Tem lugar que você vai sair, se você for, você vai ver, se você for, o diabo vai pegar você. Se você for, aí tem pastor que liga para o outro pastor, você está recebendo alguém aí, toma cuidado. Pode ser ruim? Pode. Mas acho que eu não ia fazer uma coisa dessa, aí o contrário. Não, irmão. Porque assim como eu recebo pessoas aqui, e eu vou tendo o meu critério de avaliação, e Deus vai nos mostrando, eu acredito que os demais também tenham. A não ser situações absurdas, que é muito mais difícil acontecer. Mas não deixe de congregar. Pastor, não vim na igreja, eu parei de ir na igreja. E outra coisa, a pessoa associar a igreja com Jesus. Aí desviei. Para, irmão, você não gostou da igreja, mas você tem que continuar crente. Continuar sendo um servo de Deus. Procure um outro local que você se sinta bem, que você é abraçado pelas pessoas. Agora você precisa congregar. E aqui eu vou falar para nós apenas aqui. Nós, aonde estamos aqui. Os irmãos estão nos assistindo ali. Mas nós que somos imigrantes aqui. Aqui eu tenho aprendido, não por viver só aqui, mas viver em outro país, já que eu tive. E uma coisa que eu aprendi com o imigrante. Aqui só tem 2 caminhos. Ou você busca Deus, ou o inimigo busca você. Porque o que eu tenho visto de maridos largando a esposa, de mulher largando o marido, de filho abandonando a família,
E homem virando a cabeça assim do nada, larguei e estou indo embora. É um absurdo as coisas que eu tenho visto. Por quê? Porque as pessoas se distanciam de Deus. Ué, então quer dizer que eu vou na igreja e me aproximo de Deus. Se você fica na tua casa, porque está trabalhando, e você tem tempo de leitura, tem tempo de oração, tem tempo de conexão com Deus, você está crente, irmão. Agora, você não vem na igreja e continua uma vida dúbia que você tem. Não, você está se afastando de Deus. E por isso que as coisas acontecem com você. Será que você não percebe isso? Será que você não está percebendo isso? Toda semana eu tenho recebido ligações de pessoas, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Aí tem pessoas que mal eu conheço, mas está indo na igreja, não, ele não vai. Outra coisa, ia no Brasil e aqui não vai. Eu pergunto para você que fazia as coisas no Brasil e aqui você não faz, por quê? Ah, porque aqui a gente trabalha demais. Então lá você não trabalhava? Aí eu fico às vezes pensando, não, lá na igreja, porque na igreja, várias pessoas, não, no Brasil eu fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazia isso. Nossa, aí só fica pensando na igreja do Brasil. Porque do Brasil, porque eu já proibi aqui os nossos irmãos aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, pare de falar da igreja do Brasil. Oi, você está aqui, ó, vamos viver aqui. Faça o teu trabalho aqui. E outra coisa, se você vem para um lugar e você percebe que o lugar não está bom, quem tem que mudar primeiro? Quem? Você, irmão. Vou para um lugar, cuidado, que você pode estar indo para um outro lugar e você vai estragar tudo lá que estava tão bom. Mas congregue, busque o Senhor, procure uma igreja. Aqui, às vezes, um tempo desse eu fui fazer uma visita, até minha esposa me deu uma corrigida, né? E eu falei, foi muito natural. Ele foi fazer uma visita e a pessoa começou a falar da igreja, de uma outra igreja. Não, porque a igreja lá, e sempre parece que o gramado do outro é melhor, né? Não, porque a igreja lá faz um negócio assim, a igreja lá faz, e eu ouvindo assim, e a igreja lá, aí fui muito espontâneo, eu falei assim, mas por que vocês nunca foram para lá? Aí depois a minha esposa falou assim, meu amor, você percebeu o que você falou, você botou os irmãos para ir embora. Eu falei, não, porque isso é tão bom, e de repente eu não estou satisfeito, irmão, irmão, para de sofrer em nome de Jesus. Parece da igreja de onde eu vim, irmão, que o irmão morre, ó, morre. Ele não gosta da igreja, não gosta do pastor, e fica, mas não muda. Hein, Tiago? Não muda e fica lá. E fica. Não, irmão, congregue, procure um local. Essa igreja aqui é uma igreja imperfeita, presta atenção aqui. Essa é uma igreja imperfeita, buscando a perfeição, no único ser que é perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Aqui é um grupo de pessoas, e aqui como pessoa você vai encontrar pessoas de tudo que é jeito. Ai, pastor, não vou lá, porque lá tem um fulano, lá tem um ciclano, irmão. Não, faça isso não. Gente é gente, igreja é um hospital. Aliás, eu quero estar... não nesse sábado, domingo, quem sabe o outro, eu quero trazer um sermão aqui simplesmente sobre hospital. Todas as alas dos hospitais representado na igreja. Vamos caminhar que eu já estou terminando. Primeiro, oração, estudo da palavra, você congregar e confiança na providência de Deus. Mateus 6, 25 ao 34. Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Pedro, capítulo 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui eu aprendo mais uma coisa. Para eu permanecer fiel, aprenda a confiar na providência de Deus. Pare de deixar que o medo tome conta de você. Aprenda a confiar que existe um Deus que dá e faz e mostra e abre providências para você. Que a tua fé para levar até o dia que o Senhor nos chamar, aprenda a confiar nas providências de Deus. Para de se preocupar. Você está envelhecendo à toa, teu coração está aí quase explodindo, porque você não sossega. Já deu. Confia em Deus.
Menina, para, fica essa correria toda, vou fazer, nada dá certo, vou fazer, daqui a pouco você morre, e quem vai sofrer é os outros. Aprenda a confiar na providência de Deus. Se uma porta se fechou para você, agradeça a Deus, irmão. Pastor, mas era a melhor oportunidade da minha vida. Se você crê em Deus e sabe que Deus cuida da tua vida, aquela lá era a pior porta para você. Porque a gente enxerga o que nós queremos enxergar. Nós enxergamos o que a nossa vontade quer. Mas Deus vai além daquilo. Está tudo bem aí em cima aí? Estão prestando atenção aqui? Deus vai além. Deus vai além. Então aprenda a confiar nas providências de Deus. Aprenda a acreditar que é um Deus que vai cuidando de vocês. Entenda sempre que às vezes você está sofrendo depressão, ansiedade, ataque cardíaco. Tudo isso, normalmente essa geração tem sofrido, tem um nomezinho, preocupação. O que é preocupação? Se ocupar com alguma coisa que não aconteceu ainda. Então, tipo assim, hoje você pagou a conta de luz. Aí você paga a conta de luz e já fica, meu Deus, e o mês que vem, irmão, descansa. Aprenda a confiar na providência de Deus. E posso ser boca de Deus aqui para vocês aqui? Fala amém. Essa semana haverá providência de Deus aqui para algumas pessoas. Amém? Aprenda a confiar. Aprenda. Deus é um Deus de providência. Ele vai dar uma saída para você. Descansa, irmão. Fique em paz. O Pai não falou que vai te ajudar? Ele vai te ajudar. O Pai não falou que vai fazer? Ele vai fazer. Meu filho Pedro, ele estuda na Argentina. E todo final do ano, do meio do ano, a gente se prepara para trazer o Pedro para passar o final do ano com a gente, porque não é barato. A gente se prepara. O Pedro nunca se preocupou em falar assim, hoje o ano que vem eu não vou ver vocês. Porque ele tem certeza que Deus vai nos dar condições para poder trazer ele, para ele visitar a gente. Aí ele faz as provas dele e ele já conversa, porque o final do ano eu não vou estar aqui, eu vou ver os meus pais. Por que ele já fala no final do ano eu vou ver meus pais? Porque ele confia nos pais que já falou para ele, você vai vir passar as férias com a gente. E por que você tem dificuldade de confiar em Deus, irmão? Você confiou naquele moço que te trouxe, não vou falar o nome dele. Nós estamos online aqui. Você confiou nele. Ele chegou para você na tua casa, falou, mostrou tudinho para você, ó, vou fazer esse aqui para você, ó, você vai fazer assim, vai fazer assim. Aí você perguntou, mas como é que eu vou fazer? Não, eu vou voar você vai fazer assim e tal. E quando eu chegar lá, tudo certo, vai dar tudo certo, já preparei tudo para você. E você olhou para tua esposa e falou assim, ai, é de Deus isso. Sinto tanta confiança nele. Tanta confiança. Aí você vem. Aí quando você chega naquele lugar onde você tem aquela parada obrigatória, que não vou falar o nome, que o pessoal já fala que come a comida que ele nem aguenta mais ver, a comidinha, aí você chega lá, ele vai embora. Cadê? Aí você olha para a esposa e diz assim, amor, vamos confiar em Deus, vamos. Porque se Deus trouxe a gente até aqui, que crente que você é, Ele vai nos levar. Aí quando você ultrapassa ali, né? Quando você vê aquela outra coisa ali, vê aquele refrigério e aquela preocupação, e agora? Aí você crente, olha para ele, fica em paz. Já deu tudo certo, meu amor. Aí você vem para cá, começa a trabalhar, já está aí de Tesla, já está rico, comendo McDonald's, já está bem. Aí faltou serviço uma semana, misericórdia. Se o rapaz ligar para você e falar assim, o teu serviço que você tinha uma semana, você não tem mais. Parece que fica, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder aqui agora. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Aí você liga para todo mundo, pastor, pelo amor de Deus, quem vai me ajudar? E liga para mim. Aí eu fico ligando, Paulo, tem alguma coisa lá? Paulo, pastor, já tinha um que já veio, já passou aqui, já foi. Calma. Aí passado 2 dias eu pergunto para a pessoa, e aí? Pastor, já estou trabalhando. Agora, valeu do que aquele sofrimento de 2 dias, menino? Toda vez que você ficar preocupado agora, lembra do moço que te trouxe. Que se você teve a capacidade de confiar,
queria tanto falar o nome, mas não vou falar. Você teve a capacidade de confiar nele. Ainda mais Deus, irmão. Olha para cá. Deus está cuidando do teu futuro. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua vida. Descansa o teu coração, que já deu tudo certo. Sai do volante, vai para o banco do carona e apenas curte a viagem. Viu, Silvino? Vai para o banco do carona e apenas curte a viagem. Qual que é a diferença? Que quem está dirigindo não sou eu, mas eu vou chegar no mesmo lugar se eu estivesse dirigindo. O que eu ganho? Simplesmente curtindo a paisagem. É isso que Deus quer fazer com você, irmão. Confia nele, já deu tudo certo. Amém? Próximo. Confiança. A próxima é gratidão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Outro passo, quinto passo para eu chegar até o final: exercer a gratidão. Seja grato. Exerça a gratidão. Você pode ter o que você não tem, queria. Você pode estar onde você não gostaria, mas você está aonde Deus colocou você. Seja grato. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua saúde. Cuide da tua saúde. Quando a gente agradece, a gente cuida. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pelos teus filhos. Agradeça a Deus pela tua esposa. Agradeça a Deus por todos os seus amigos. Agradeça a Deus pela tua igreja. Agradeça a Deus até pelo teu pastor. Agradeça. Tenha um coração grato. Tem pessoas que não têm nada, porque só tem gratidão. Nada para ela fica bom. Nada para ela é o melhor. Nada para ela satisfaz. Nada. E só fica, não gostei disso aqui. Não gostei. Eu ia fazer melhor. Esteja um coração agradecido. Aprenda uma coisa aqui. O melhor lugar para você estar não é um país de primeiro mundo. O melhor lugar para você estar não é na Austrália, não é na Inglaterra, não é nos Estados Unidos da América. Não. O melhor lugar para você estar chama-se o centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, irmão, você pode estar, Paulo, lá na roça em Goiânia, só cuidando de bicho. Cadê o Alessandro? O Alessandro, que tem uma fazenda grande lá, falou: pastor, eu sou feliz com a minha rocinha. Irmão, ele está feliz, vou levando a vida e está feliz. Você pode mudar, Deus mandar você para a África, fala amém. E lá é o melhor lugar do mundo para você. Então não busque lugar para você ser feliz. Seja feliz onde Deus plantar você. E aí eu já vou adiantar. Se nós estamos aqui, é porque Deus plantou você aqui. Então é aqui o lugar onde Deus vai honrar você, vai cuidar de você. Amém? E se é aqui que Deus te plantou, irmão, maior do que tudo que está acontecendo, que você está sabendo, é o nosso Deus. É Ele quem cuida de você. Pare de ficar com medo, porque é Deus quem está cuidando de você. Amém? Gratidão. Exerça gratidão. Quem está aí do teu lado aí? É a família ou é um amigo? Deixa eu ver. Olha quem está do seu lado. Olha para ele e fala assim: eu agradeço a Deus pela tua vida. Fala para ele. Agradeço a Deus pela tua vida, Misael. Agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus pela vossa vida. Agradeço a Deus pela tua vida, viu, Abraão? Agradeço a Deus pela tua vida. Você é teu amigo. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus por cada um de vocês aqui. Seja grato a Deus. E quando a gente é grato, a gente é feliz. Felicidade não é um lugar. Felicidade não é uma estação. Felicidade é um caminho de confiança e gratidão. Amém? Próximo. Amor ao próximo. Só tem um jeito de eu chegar ao caminho até o final. Amando o próximo. Mateus 6, capítulo 14, versículo 15. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão e amor ao próximo. Não tem como. Eu tenho falado exaustivamente sobre perdão aqui. Então não tem como você avançar se você não perdoar. Você precisa tirar. Você precisa limpar a tua alma. Você precisa deixar o perdão tomar conta. Dê o perdão. Conceda o perdão. Pastor, mas fizeram tão mal para mim. Perdoe. Perdoe. Pastor, mas a pessoa eu não consigo ver. Perdoe. O perdão está escravizando você. Para eu chegar até o fim, eu preciso perdoar. Liga para alguém. Peça perdão. Pastor, se a pessoa não me perdoar, você tem que abrir a boca e pedir perdão. E às vezes a gente precisa pedir perdão até com coisas que a gente pensou mal de alguém. E você se sentiu mal por aquilo. Perdoa, peça perdão a Deus. Peça perdão a pessoas. E eu vou falar para esse público que está aqui. Tem gente que está aqui, e eu falo sem medo de errar, que você precisa pedir perdão. Deixa eu só explicar uma coisinha para você. Jesus, ele vai dizendo, na oração do Pai Nosso, que a gente exaustivamente já falou aqui. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então olha só, Pai, só perdoa se eu perdoar. Bom, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Você entende isso? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo. Bom, se eu não perdoo, olha só, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo. Então você está falando assim, Jesus só me perdoa se eu perdoar. Se eu não estou perdoando, a conta é simples, não é? Já entendeu aí? Olha que sério isso. Então, irmão, se desfaça de você, peça perdão, tira esse rancor do teu coração em nome de Jesus, vai ser feliz. Libera essa pessoa, em nome de Jesus. Humildade a serviço aos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. Marca aí. Humildade e serviço aos outros. Filipenses diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Considerando cada um dos outros sendo superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Eu preciso exercer essa humildade de servir. Irmão, quem não serve? Cadê o Éder? Está por aqui? Não está. O Éder fala uma frasezinha, diz assim: pastor, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. Porque se Jesus veio para servir, como é que você só quer ser servido? E dentro das religiões, das igrejas, só está cheio de gente assim, escolhendo, eu só quero ser servido. Jesus veio para servir, lindo. E por que você está querendo ser servido? Você já viu como que a gente escolhe igreja hoje? Ontem eu falava no café com o pastor, eu vou para a igreja e vou ver o que a igreja pode me oferecer. Estacionamento, uma boa salinha, o que a igreja tem para mim? E a pessoa nunca pensa assim, o que eu posso oferecer para a igreja? O que eu posso ser útil na igreja, para que o evangelho do Senhor cresça? Então faça, e olha que texto interessante, para quebrar todo tipo de soberba. Cada um olha o outro sendo superior a si mesmo. Então, olha o exemplo. Ele está me ensinando assim. Eu preciso olhar o Misael, Paulo ensinando, sendo superior a mim. Por que eu preciso desenvolver isso? Porque quando eu olho o Misael sendo superior a mim, eu não desenvolvo a arrogância. E o ser humano é vaidoso e arrogante por natureza. Porque nós temos a pretensão de medir as pessoas que são menores do que a gente acha que é. Aí eu sou mais porque eu tenho isso, eu sou mais porque eu faço isso. Aí Paulo vem e já dá uma cepada nas duas pernas, falando assim, ó, cada um olha o outro sendo superior a você. Em outras palavras, quem está do teu lado é melhor do que você. Fala amém. É melhor que você, nego. Você não é soberano não. Ah, pastor, mas eu sei fazer algumas coisas mais que você até sabe, mas não sabe fazer tantos outros que o outro não faz. Então age com humildade de coração, respeite as pessoas. E outra coisa, irmão, nunca se vanglorie, nunca chega botando banca, porque você nunca sabe quem está na tua frente. Você nunca sabe quem está na tua frente. Às vezes tem aquela carinha de bobo, aí você chega. Aí a pessoa só dá duas palavras para você e pronto. Arrebenta você.
Jesus falou assim, quando te convidarem para uma festa, o que ele falou? Senta no último banco. Por quê? Porque tem gente que é mostrada. Não, eu vou sentar na frente. A festa, fui convidado. Aí ele falou assim, senta atrás. Por quê? O dono da festa vai chegar e vai falar assim, dá para você sair daí? Que tem chegando alguém mais importante do que você. O que ele está querendo dizer com isso? Humildade, irmão. Chega devagarzinho. São Paulo tem uma palavrinha assim, bem de rua, que diz assim, bolinha de meia. Chega devagar. Não, porque, irmão, quem muito fala, nada é e nada faz. Quem pouco fala, tenha medo e fique esperto. Então, chega com calma, humildade. Você não sabe quem está do seu lado. E se Deus deu uma condição melhor para você, se você é mais inteligente, se você é mais rico, se você tem uma condição melhor para Ele, você já parou para pensar que Deus só deu essa condição para você servir Ele? Agora, olha só. Se você, vou usar o exemplo, eu e o Silvino aqui. Eu e o Silvino, vamos supor que eu sou milionário. Vamos supor. Aí de repente o Silvino não é tão milionário, o Silvino é só rico só, que ele já é. Aí eu me acho melhor do que ele porque eu sou milionário. Aí Deus vem e fala assim, Paulo ensina assim, você tem que olhar o outro sendo melhor que você. Traduzindo, eu preciso sempre falar, ele é mais do que eu. Por quê? Agora Jesus vem assim, chega com humildade, porque se eu tenho mais do que ele, para ter o significado do evangelho, esse ter mais do que ele, eu tenho que servir quem? Quem que eu tenho que servir? Ele. Porque se eu tenho mais, eu tenho que servir você. Agora, na lista natural do homem, quem que é maior? Quem serve ou quem é servido? Quem é servido? Então não basta ter, não basta ser. Se Deus deu alguma coisa para você, menina, é para você servir aquele outro, aquele mais pobrezinho, mais quietinho. Aí você chega lá, tadinho dessa pessoa, vou ajudar essa pessoa. Oh meu Deus, eu vou ajudar assim. Deus está falando assim, bobo, você é mais menorzinho que ela, que o coitadinho está ali. E você que tem que servir ele. Teu pastor está aqui. Teu pastor ganha pouco. Fala amém. Isso. Fica a dica aí. Aí, o que Deus faz? Aí os irmãos estão aqui. Aí tem irmão que chegou lá para mim lá. Eu usei esse tênis aqui. Eu falei, nossa, hein, pastor? Está gastando, hein? Aí eu só falo assim, eu sou patrocinado. Chegou no Natal, chegou o irmão lá e falou assim, pastor, é para o senhor isso aqui. Chegou lá, ele deu para mim. Na escala, se eu achar, não, eu sou o pastor dele, eu sou. Não, irmão, não existe isso. O que Deus me deu, eu sirvo, e o que Deus deu para você, você serve. Quando a gente serve um ou outro, não tem ninguém que cresce, todos nós crescemos. Então, se Deus deu alguma coisa a mais para você, glorifica o Senhor, para poder sempre cuidar de outra pessoa. Amém? Quem quer ficar próspero aqui financeiramente, fala amém. Então faz assim com a tua mão, faz assim. Vamos ver mesmo se tem coragem. Deus vai abençoar você. Fala amém, que está a cada final, tá? Deus vai te abençoar. Esse tempo de dificuldade está passando. Hoje, Deus vai surpreender você. Deus está colocando nas tuas mãos coisas que você nunca pensou, mas não é para você. Mas não é para você. Você vai usufruir. Mas para ter sentido, tem que servir outra pessoa que está do teu lado. Só assim vai ter sentido. Aqui, cadê a Lília? Está aqui. A Lília, agora eu vou falar, agora eu vou tornar oficial agora. Lembra que eu falei para vocês, como Deus é bom na minha vida. Lembra que um dia eu falei aqui, irmãos, vocês não ficam falando do pastor não, que eu vou para o Brasil, você está vendo eu careca, mas eu vou voltar com o cabelo. Quem lembra disso aqui? Você lembra? Pois bem, está aqui, que vai colocar cabelo em mim. O teu pai falou, viu, lindo? Depois você cobra dele lá. Irmão, quem que vai poder servir para colocar aqui num careca com uma coisa? Aquela pessoa que Deus capacitou para isso. E eu pedi para o pai dela, para pedir para ela. E ela se vira com o pai dela. A briga é deles.
Mas o que eu quero dizer com isso? Você sempre, Deus coloca alguma coisa para você ser resposta de oração na vida de alguém. Guarda isso para você, eu já vou terminar. Que essa semana você possa ser resposta de oração na vida de alguém. Tem alguém precisando exatamente daquilo que você tem. Mas eu tenho tão pouco, mas é esse pouco. É um abraço, é uma palavra. Assim a gente chega diante de Deus.